Quero saudar os amados irmãos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por mais uma sexta-feira, onde nós podemos entrar no seu lar para trazer a boa palavra de Deus ao seu coração, ao coração da sua família, ao coração dos seus filhos, ao coração de todo o seu lar aí que pertence ao seu grupo familiar. Peço licença para entrar na sua casa. Que bom que vocês voltaram. Louvo a Deus pela vida de cada um dos amados que já está aí. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos esta live nesta sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Pai, é com muita gratidão que eu quero louvar o teu grande nome por poder estar aqui, entrando no lar dos teus filhos, entrando no lar de cada um dos teus amados que estão agora e aqueles que ainda vão estar, aqueles que vão sintonizar mais tarde, vão sintonizar amanhã, à noite, na madrugada, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, não importa quando visualizarem esta palavra, mas que o teu Espírito Santo trabalhe, que o teu Espírito Santo nos convença, que o teu Espírito Santo nos ensine cada dia, Pai. Que o teu Espírito Santo nos oriente para que possamos receber em nosso coração a boa palavra de Deus. Seja para conosco nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, me usa como instrumento nas tuas mãos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer estar com cada um dos amados, entrando aí no seu lar, entrando aí dentro da sua casa, para juntos estarmos fazendo a obra do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus já pela vida do Thales, quero louvar a Deus pela vida da irmã Eliane Ferrarese, o Paulinho Ferrarese, Deus abençoe, muita saúde, paz e alegria do Senhor Jesus. É o meu desejo para vocês nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos amados que já entraram e aqueles que ainda vão entrar nesta noite. Meus amados irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus, uma palavra que vai trazer alívio, vai trazer leveza, vai trazer uma consciência de tranquilidade na presença do Senhor. Porque nos dias atuais nós necessitamos de receber uma palavra de Deus que venha trazer tranquilidade para a nossa vida, tranquilidade para a nossa alma, trazer paz, trazer conforto, trazer segurança. E nesta noite eu queria que você se livrasse de todo o peso, que você se livrasse de toda angústia, de toda acusação, principalmente, de tudo aquilo que vem escravizar a sua alma, tudo aquilo que vem escravizar o seu espírito. E eu já declaro nesta noite, você é livre para servir a Deus, você é livre para adorar o Senhor, você é livre para bendizer e engrandecer o nome do Senhor. E isso não é mérito seu, não é mérito meu, mas é mérito do Calvário, tá? E nesta noite eu quero fazer menção aqui de alguns textos, e eu tenho certeza que vai te trazer paz, vai te trazer alegria, vai te trazer uma consciência de leveza, uma consciência sem culpa, uma consciência tranquila na presença do Senhor Jesus. E isso é importante para você, isso é importante para cada um de nós, tá? Hoje, se a gente for notar, irmãos, você tem internet, você tem uma vasta gama de tipos de mensagens que você vai ouvir, que você vai receber, tá?
mensagens das mais variadas, aquelas que vão te jogar de corpo e alma e espírito dentro do inferno, aquelas que onde você tocar, você está queimado, você está condenado. Então é um evangelho estranho, irmãos, que a gente ouve por aí, que não tem uma palavra de perdão, não tem uma palavra de reconciliação, não tem uma palavra de que Deus está pronto para nos receber. Por mais que nós falhamos, por mais que nós erramos, muitas das vezes, Deus está pronto para estender as suas mãos sobre nós e nos abençoar. Se você aguentar aí meia horinha, que eu acho que é o que eu vou gastar hoje, quero ser bem resumido, você vai entender a palavra de Deus nesta noite. E eu quero que aquilo que você aprender, que aquilo que você receber, passa para frente, guarda no seu coração, guarda na sua alma. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu espírito, e você vai se tornar uma pessoa de cabeça aberta, não para condenar, não para julgar, não para acusar, não para lançar as pessoas no inferno, mas se você vai ter uma consciência de levantar o caído, de fortalecer o fraco, de estender as mãos para aquele que está na lama muitas das vezes, mas você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra que levanta, você tem uma palavra que fortalece. Quero louvar a Deus pela vida do José Roberto Zerlin, louvar a Deus pela vida da nossa irmã Jaqueline. Deus abençoe pela vossa audiência, por estar aí conosco nesta noite. Tá tudo bem com vocês? É um prazer nós estarmos juntos aqui. A igreja AD Madureira de Igaraçu também saúda todos com a paz do Senhor. Não sei quem que é o administrador do grupo aí, mas a paz do Senhor para toda a igreja de Igaraçu do Tietê. Abra sua Bíblia, irmãos, agora. Já vou entrar na palavra em São João capítulo 8. E eu quero ler até o versículo 11. São João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 8. Vamos ler um texto aí que normalmente você não se ouve ler muito na igreja, você não se ouve ler muito. Não é comum esse texto ser lido na igreja, tá? Eu acredito que você vai ouvir muitas vezes leituras sobre o arrebatamento, você vai ouvir leituras sobre a vinda de Cristo, sobre a trombeta, sobre galardões, vida eterna. Você vai ouvir bastante sobre o pecado, principalmente sobre o pecado. Mas esse texto é um texto que muita gente não gosta nem de ler ele, porque ele é um texto muito estranho para muitas pessoas. E até tem pessoas que talvez vão falar, puxa vida, esse texto não era para estar aí na Bíblia, porque parece que ele tá deslocado, ele está fora do lugar, não era para existir esse texto. Mas esse texto existe, irmãos, e ele está aí conosco. Amém? A paz do Senhor. Pastor Exposto, Deus abençoe pela sua presença conosco. Obrigado, querido. Todos acharam, amém? São João capítulo 8. O título da leitura é A Mulher Adúltera. E eu quero ler bem tranquilamente com os amados. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado ensinava. Então, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras, né? De madrugada, ele voltou novamente para o templo, já ao amanhecer do dia. E ali ele está sentado no templo ensinando, né? Ensinando os discípulos, ensinando a multidão, aquele pessoal que já estava ali presente no templo. E Jesus assentado ensinava tranquilamente o Evangelho, porque Jesus ele tinha o costume de dizer que ele veio trazer o Evangelho do reino. Então eu creio que
Mais uma vez, Jesus estava aqui passando para os discípulos o evangelho do reino, ensinando as coisas maravilhosas do reino de Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo 3 que os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Veja que muito bem cedo, né? De madrugada, Jesus ali no templo já, o povo já estava com ele, assentado, e já de manhã, Jesus já é surpreendido com uma cena tão grotesca, tão horrorosa, tal como essa, que os fariseus pegam uma mulher no ato, né? No ato ali, e coloca ali no meio de todo mundo, porque se você vê o texto ali, vai dizer, ó, fazendo ficar de pé no meio de todos. Então, colocou aquela mulher de pé no meio de todo mundo e falou, ó, essa nós pegamos ela agora no próprio ato. Nós pegamos ela em flagrante. Nós pegamos ela numa situação quebrando totalmente a lei de Moisés. E ainda ele cita aí no versículo 5, ó, a lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ou seja, tinha um mandamento mosaico, tinha um Pentateuco que Jesus deveria cumprir naquele momento, porque Jesus ele era mestre, ele veio da parte do Pai, e agora ele estava ali diante de uma situação difícil, irmãos, de ser tratado, difícil de você sair, porque de um lado você tem os fariseus, que eram tidos como os santos daquela época, aqueles caras que se preocupavam com os mínimos detalhes da lei, eles se preocupavam até em comer, lavar as mãos sem comer, a pessoa já se tornava impuro, já se tornava pecador. Então os fariseus, eles pegam essa mulher quebrando a lei, essa mulher fazendo aquilo que não era para fazer, que a lei proibia veementemente, e o castigo de tais mulheres, ou de tal homem que seja, né, seria a condenação da morte. Eles deveriam ser apedrejados para não existir esse mal sobre Israel. E veja, irmãos, que era uma situação embaraçosa para Jesus ele sair de um ato tão notório, porque eles estavam com a prova ali, eles estavam com a mulher ali, e falou, essa mulher foi pega no ato, né? Mas só que os irmãos vejam que já tem algumas falhas aqui. A lei mandava levar o casal, levar os dois, para ambos serem apedrejados, porque ela não adulterou sozinha, né? Ela teve um parceiro para fazer isso, tá? Então veja que já existe algumas falhas aqui, tá? Então, irmãos, eu trago essa palavra de Deus. Por que é importante esse texto? É importante esta palavra, porque eu quero deixar claro que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia aí, volta no capítulo 3 de São João, no mesmo capítulo que você está aí. Veja que interessante essa palavra. Vai aí. Aí o versículo, ó, São João 3 e o versículo 17. Veja como que Jesus ele cumpre bem a sua missão, como que Jesus ele cumpre com maestria aquilo que ele veio fazer, aquilo que ele veio trazer para a humanidade, a boa nova que ele veio trazer para nós. Leia comigo aí São João 3,17. Todos acharam? Amém? A paz do Senhor, pastora Alva, a paz do Senhor, pastor Jandira, a paz do Senhor, todos os amados que já estão aí. São João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E veja que agora os escribas, os fariseus, queriam que Jesus fizesse um julgamento ali.
que Jesus tomasse partido naquela situação, que Jesus cumprisse a lei, que Jesus fosse o juiz daquela causa, que Jesus julgasse aquela causa, uma mulher no ato do adultério. Jesus está aí, eu quero que você julgue essa mulher, eu quero que você sentencie essa mulher, porque a lei sentenciava, a lei condenava, a lei mandava matar. Mas eles não foram felizes, irmãos, porque estava ali o príncipe da vida, estava ali aquele que veio buscar e salvar aquele que se achava perdido, estava ali aquele que veio da parte do Pai, não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo, tá? E diante de Jesus, irmãos, quando chega esse pessoal todo alvoroçado ali, falou: hoje a gente pega Jesus, hoje ele não escapa, porque nós estamos com uma prova na mão, nós estamos aqui para mostrar a prova da situação. Mas só que, irmãos, eles se depararam com o meigo nazareno, com aquele que disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então veja que não houve o espaço, irmãos, para eles pegarem Jesus, porque Jesus não estava ali para julgar o mundo, Jesus não estava ali para condenar o mundo, para condenar as pessoas, mas Jesus estava ali para perdoar, Jesus estava ali para dar uma nova chance, Jesus estava ali para dizer: olha, começa de novo, ainda dá tempo de você se levantar, sacoalhar a poeira e seguir o seu caminho. Então aí o versículo 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, tá? Então aqui é muito importante esse texto. E agora a gente volta aqui. A Bíblia diz no mesmo versículo que eu estava lendo: isto diziam eles tentando para terem o que o acusar. Eu estou lá no verso 6 do capítulo 8 de João de novo. 8 verso 6. Isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar. Então eles queriam, na verdade, pegar Jesus. Eles armaram um laço, armaram uma rede, fizeram uma emboscada para pegar o Filho de Deus. Mas os irmãos vão ver no desenrolar dessa história que eles não tiveram sucesso, porque Jesus, ele é o príncipe da vida. E aí a Bíblia diz: mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Tá? Então eles ficaram batendo ali: ô Jesus, toma uma atitude, se levanta. O senhor vai ficar até quando escrevendo no chão? Toma uma atitude, a mulher errou. Vamos cumprir a lei aqui, vamos acabar logo com isso. E como eles insistissem naquela pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Irmãos, veja que interessante, parece que eu consigo ver essa cena. Jesus, ele está agachado, escrevendo na terra, e ele se levanta e ele fala: se alguém estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ele agacha de novo, ele volta a escrever no chão, ele volta a se inclinar e ele volta a escrever no chão, tá? E aí ele lança essa pergunta no ar e agacha de novo para escrever no chão. Mas veja o verso 9: mas ouvindo e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Eles colocaram ela no meio. E erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: onde estão aqueles teus acusadores? Onde estão aqueles satanases? Porque
Quem acusa, irmãos, está roubando a profissão do diabo. É ou não é? Apocalipse 12:10, né? Que já é derribado o acusador de nossos irmãos, que ficava dia e noite lá acusando os nossos irmãos diante do Pai. Então, nós poderíamos ter, onde estão aqueles satanases que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E ele lhes disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, que lindo essa atitude de Jesus, que sábia essa saída de Jesus para essa situação tão desonrosa, tão delicada que Jesus tinha que tratar. E veja que Jesus, irmãos, não estava ali ensinando, estava ali, e de surpresa ali eles abordam Jesus com essa mulher nesse flagrante adultério. Então veja que eles queriam de qualquer forma incriminar Jesus. Então, amados, isso é uma realidade para os nossos dias, de a gente ser compassivo com aqueles que às vezes falha, de a gente ser compassivo com aquele que às vezes precisa de uma mão amiga, porque a hora que você mais precisa é a hora que tem mais gente para te jogar no poço, fechar a tampa e você não ter socorro. Mas nesta noite eu trago para nós, irmãos, trago para cada um de nós uma boa nova, tá? Que nós aprendamos a estender as mãos para aquele que cai, para aquele que muitas das vezes vacilou, mas ele pode se levantar, ele pode começar de novo. Se vai ter consequência ou não, isso é ele com Deus, não compete nem a eu nem você julgar ele. Ah, mas ele vai ter a consequência, ele vai ter... Irmãos, isso não é, você não é juiz nem eu. Nós não somos juízes da consequência de ninguém. Cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Mas aquilo que nos cabe é levantar o caído, fortalecer o fraco, estender as mãos para aquele que vacilou e para que ele possa seguir avante. Abre a sua Bíblia no livro de Gálatas. Eu queria ler um texto com você em Gálatas, capítulo 6 e o versículo 1. Abra aí a sua Bíblia, Gálatas 6 e o verso 1. Prometo para os irmãos que não vou ser demorado, mas que nesta noite você receba uma palavra de Deus, uma palavra para trazer alívio, para trazer paz, para trazer boa nova, para trazer sossego para o coração. Diz aí em Gálatas 6, verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de brandura, guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Tá bom? Então aqui, irmãos, veja uma palavra de Deus para nós, para a gente encaminhar aqueles que vacilam, aqueles porque nós estamos num grande campo de batalha. E quando você está num grande campo de batalha, muitas das vezes você está entre mortos e feridos. Você está entre... Os irmãos sabem que a nossa luta, ela é incessante, né? Contra a maldade, a nossa luta contra a soberba, contra o egoísmo, contra a falta de amor, contra a falta de misericórdia. A nossa batalha é constante. E às vezes nós estamos entre mortos e feridos. E tem hora que você tem que ter uma palavra amiga para levantar aquele que cai. Você tem que ter uma palavra amiga para não condenar, para não julgar. Tá? Porque aqui a Bíblia fala, se a gente pensa ser alguma coisa, não sendo nada, nós nos enganamos a nós mesmos. Porque cada um de nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor. Por isso,
o bom samaritano da fé vem nesta noite trazer uma palavra de alívio para aquele que precisa, de uma mão amiga para aquele que está muitas vezes caído, tá? E eu queria deixar esses textos para nós. E sempre lembrando, irmãos, que quando Jesus ele morre lá na cruz do Calvário, ele leva o pecado da humanidade, ele leva o pecado daquele que caiu, para aquele que vacilou, tá? Jesus ele leva as nossas iniquidades. Por isso que nós temos uma boa nova para aquele que caiu. Você vai levar a boa nova para ele, vai levar, olha, irmãos, você tem ainda um escape, você tem ainda um recomeço, você tem ainda uma chance de se levantar e seguir adiante, porque o Evangelho te dá essa chance. Se você perguntar, será que o homem dá essa chance? Será que a religião dá essa chance? Não sei, irmãos, mas o Evangelho dá essa chance. Fala, vai e não peques mais. Começa de novo, começa do zero, que Deus vai te abençoar, Deus vai te fortalecer e vai te salvar. Então, essa é a boa nova que eu trago para cada um de nós nesta noite, irmãos. Para sermos comedidos na hora de condenar, na hora de julgar, na hora de falar, na hora de apontar. É importante que a gente olhe para as nossas próprias fraquezas na hora de condenar alguém, na hora de julgar alguém. Porque veja que é tão... Se a gente olhar para a Bíblia, irmãos, abra em Mateus capítulo 5, 28. Veja só como que esse negócio é complicado. Mateus 5, 27 e 28. Abre aí para a gente só ler mais esses dois versículos. Eu creio que eu já estou caminhando para o final dessa live. Mateus 5, 27 e 28. Diz assim: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, quem está falando essa palavra aqui é o próprio Jesus. Que se alguém olhar para uma mulher com intenção lasciva, com a intenção de cobiçar no seu coração, Jesus ele afirma, já adulterou com ela. Então veja que esse pecado ele pode ser cometido na subjetividade do íntimo da pessoa, tá? Esse pecado ele pode ser cometido sem que ninguém saiba que a pessoa cometeu, tá? Porque no caso da mulher lá, os fariseus e os escribas pegaram ela, colocaram ela no meio e falou, nós pegamos no flagrante. E agora aqui, irmãos, quando Jesus fala que se alguém olhar com a intenção impura, ele já cometeu adultério com ela. Aí ele fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca, lança-o de ti, porque te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então veja que isso é bem mais melindroso do que aquilo que a gente pensa. Por isso que é importante, irmãos, que a nossa vida, o nosso julgamento, a nossa forma de agir seja conforme o que Jesus falou. Para a gente não ser, irmãos, hipócrita, de coar um mosquito e engolir um camelo. É importante que a gente tenha a sobriedade, irmãos, para na hora de tratar com o pecado das outras pessoas, que a gente olhe para nós mesmos, porque também somos vasos de barro, tá? Então, nesta noite, eu quero que essa palavra chegue para aquele que às vezes vacilou. Procure o seu pastor, procure a sua igreja, fale com ele. Pastor, olha, eu vacilei, eu não aguentei, eu acabei fazendo o que não era para fazer, eu quero começar de novo, ora por mim, tá? E é isso, irmãos, é a boa nova, é o evangelho. E eu tenho certeza que esse pastor, se ele tiver a visão de Deus, ele não vai te condenar. Ele vai orar por você e vai falar, meu filho, estou junto, você vai passar pela aquilo que você tem que passar, sua disciplina, se for o caso da sua igreja, conforme vai ser o tratamento do seu pastor,
e você vai começar de novo, vai começar nova vida e vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Então nesta noite, irmãos, a boa nova é para aquele que caiu. Nessa noite, a boa nova é para aquele que fez o que não era para fazer. Mas eu quero trazer para você hoje que há jeito sim, nem eu te condeno, vai e não peques mais, disse Jesus. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então que nós não venhamos ser, irmãos, diabo do nosso próximo. Que nós não venhamos ser o diabo do nosso próximo, o acusador do nosso próximo, mas que venhamos ter uma boa nova para ele, uma palavra de perdão, uma palavra de reconciliação, uma palavra de que ele pode começar de novo, tá? O ideal seria nunca cair, o ideal seria nunca errar, mas nós estamos ainda no campo de batalha, não estamos no céu ainda, não estamos na Nova Jerusalém ainda, estamos aqui cercados de demônios, cercados de acusadores, cercados de Satanás, e precisamos chegar, e vamos chegar junto. Então, esteja sempre pronto para levantar o caído, esteja sempre pronto para fortalecer o fraco, dizer, olha irmão, levanta, vamos junto, nós vamos chegar juntos na Nova Jerusalém. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe nesta noite. Esta era a palavra de Deus que eu queria trazer hoje nessa live, o bom samaritano, que não acabou, não é o fim, tá? A gente sabe de casos, irmãos, de pastores que, como o cara tem um ministério, ele vai passar vergonha, ele acha melhor ele partir para o homicídio do que para o homicídio, não, para o suicídio, do que se confessar, do que começar de novo, de começar do zero. O cara, ele fala, puxa, eu sou uma pessoa pública, sou uma pessoa que todo mundo me conhece, então é melhor eu tirar a minha própria vida. E o cara parte para o suicídio do que começar de novo. Então, essa é uma palavra muito séria, irmãos, uma palavra de Deus para aquele que precisa de uma saída, precisa de um ombro amigo para começar de novo. Por isso essa live, o bom samaritano da fé. Que Deus te abençoe nesta noite, que o Espírito Santo fale cada dia com o nosso coração. Isso não é incentivo para ninguém pecar, não é incentivo para ninguém errar, mas é um incentivo para que se aquele que está caído, ele se levante, comece de novo, porque Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Amém, meus queridos? Vamos orar nesta noite. Nesta noite eu quero apresentar a família da irmã Márcia Ferrari, que parece que ela viajou, ela me avisou hoje de manhã que ia viajar para o Paraná. Estaremos orando por ela, para que ela vá em paz, volte em paz lá daquela cidade. Deus abençoe a todos os amados que estão aí conosco, pastor Jandiro, meu amigo, todos os amados irmãos. Se você tem um pedido especial de oração, quiser digitar na tela aí, aproveite esse momento dessa oração da fé. A Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente, se ele houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados, tá? Então eu peço que você ore comigo nessa hora, a oração da fé. Os nossos cultos seguem no final de semana, o culto com as irmãs, é um culto presencial, sempre com os protocolos do Ministério da Saúde. Nós estaremos lá em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser um culto abençoado ali na João Gerim, número 563, tá? Ore comigo. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por este privilégio, Senhor, de trazer essa boa nova ao coração dos teus filhos. Que essa palavra fique, Senhor, enraizada nas nossas vidas, que esta palavra abra a nossa consciência, que essa palavra nos dê, Senhor, consciência de que o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, que o Senhor não veio condenar nem julgar o mundo, mas o Senhor veio para que o mundo fosse salvo. E nós estamos aqui, Pai, para levar a tua boa nova, para levar o teu evangelho, Senhor, para todo aquele que crê. Cura os enfermos nesta noite, abençoa a irmã Márcia, que está de viagem, Senhor, leva a tua filha em paz,
Traz em paz a irmã Márcia, a sua família, que ela esteja bem com a sua família lá no Paraná. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o pastor Janira, a pastora Alva, a irmã Eliana, Paulinho Ferrarese, a irmã Jaqueline, José Roberto Zerlinho, Thales, todos os amados que estiveram participando, o pastor Exposto. Deus abençoe a cada um dos teus filhos, Pai, que receberam esta palavra. Em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Amém e amém. Amém, meus queridos. Estamos aí finalizando. Que Deus abençoe a sua vida. Uma semana de bênção para você. Uma semana de paz. Deus abençoe o irmão Carlos, da Batista Filadélfia. Deus abençoe a sua vida, servo de Deus. Dá um abraço no pastor Paulo lá também por mim. Obrigado pela audiência, por os irmãos estarem aí nesses poucos minutos, tá? Sexta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui trazendo uma boa nova para você, boa palavra de Deus ao seu coração. Seja abençoado em nome de Jesus, seja edificado pela palavra. Deus é bom o tempo todo. Abraço, meus amados, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Jandiro. Deus abençoe, Paulinho, em nome de Jesus.